O nosso quinto e último princípio fundamental é justamente o princípio da separação dos poderes, tá? Lá no artigo 2º da nossa Constituição fala que os poderes são independentes e harmônicos entre si, tá? O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário são independentes e harmônicos entre si. Só que vocês precisam ter cuidado com uma coisa. A gente chama de poder, a Constituição está escrito poder, usualmente a gente usa poder, na doutrina está escrito poder, mas entenda uma coisa, esse termo não é muito técnico não, tá? Porque presta atenção, o poder do Estado, ele é uno, ele é indivisível. O que nós fazemos? Nós separamos as funções do Estado, tá? Nós separamos as funções do Estado. Então, eu tenho a função legislativa, eu tenho a função executiva, eu tenho a função judicial, tá? Judiciária, para melhorar aqui o termo. Então, olha o que eu coloquei para vocês. No sentido técnico, tá? A se considerar que o poder político, ele é uno, ele é indivisível, ele é indelegável, não se poderia falar em separação de poderes, mas em distinção de funções ou divisão funcional do poder. E aí sim surge o quê? A seguinte divisão. Olha aqui. No Brasil, essa é atualmente a divisão funcional do poder. Eu tenho a função legislativa, eu tenho a função executiva, eu tenho a função judiciária. O que faz cada uma dessas funções? O que é a função típica de cada uma delas? Da função legislativa, nenhuma dúvida, né? Quem que elabora lei no Brasil tipicamente? Hein? Qual que é a atribuição típica do poder da função legislativa? Edição de leis. O que são leis? São normas gerais e abstratas, são impessoais, elas vão inovar o que? No ordenamento jurídico. Olha aqui, são o que? As leis em sentido material, ok? Então, qual que é a função legislativa? Elaborar leis. E é só isso? Não. O legislativo ainda exige não, né? A função legislativa ainda realiza, tá? Fiscalização e controle dos atos praticados pela função executiva. Já ouviu falar em Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas da União que vai ser o órgão auxiliar da função legislativa quando essa estiver fiscalizando e controlando os atos praticados por quem? Pela função executiva, ok? E a função executiva? Ah, não, peraí, volta só um pouquinho. A função legislativa no Brasil é exercida por quem? Hein? Pelos deputados. E é lógico, né? Eu tenho os deputados estaduais, os deputados federais e pelos vereadores. Tá? E os vereadores. Função executiva. Gente, a função executiva, ela é exercida para realizar o quê? Os fins almejados pelo Estado, por meio da administração do Estado. Olha aqui, eu tenho, a administração do Estado, tá? E é lógico, como é que se vai administrar um Estado? Quando eu falo Estado, obviamente, em sentido amplo, né? União, Estado, Distrito Federal, município. Então, meu Deus, fiz arte, corta aí. João, fiz arte, corta. Eu derramei água. Não, mas não tem problema. Tem problema não? Ah, então tá bom. Mas ninguém viu, não? Não. Então tá bom. Então... Volta a hora só pra lá, dessa derrubar. Eita, que droga, como é que eu fui fazer isso? Depois a gente chuva, Tá bom, ótimo, ó. Então, tô voltando, ó. Então, olha aqui. A função executiva vai ser justamente o quê? A administração do Estado, né? Olha aqui, eu tenho que administrar o Estado. Quem que vai administrar o Estado? A função executiva. E quem exerce a função executiva? Presidente da República, governadores de Estado, governador do Distrito Federal e prefeitos municipais.
Se eu vou realizar a função executiva, eu vou realizar a função executiva para quê? Para que eu quero fazer a administração do Estado? Ora, olha aqui, fomento e serviço público. É lógico, quem que vai construir escola, hospital, CMEI, hein? Função executiva? Isso é inerente ao quê? À administração pública, ok? Então, a administração, olha, não tem nenhum bem constitucional aqui, não, vamos pular um pouquinho para o administrativo. A administração pública está vinculada a qual função? Principalmente a função que? Executiva, porque é quem vai administrar o Estado, ok? Continuando, função judiciária. Ah, essa é linda, né? Função judiciária, o que é? Dizer o direito no caso concreto, ok? Dizer o direito no caso que? Concreto. Olha aqui, a aplicação ou revisão da aplicação das normas jurídicas no caso concreto. E detalhe, em caráter o quê? Definitivo. Gente, já ouviram falar de coisa julgada? Trânsito em julgado? Sentença com trânsito em julgado? Pois bem, depois que transitou em julgado, eu tenho o quê? O caráter definitivo das decisões judiciais. Não tem mais nada para fazer se você não gostou da decisão do juiz. Não tem mais para onde recorrer. Sentença já transitou em julgado. Já teve coisa julgada, material. E aí, senta e chora. Não tem o que fazer não, tá? Nem para onde o que? Recorrer. Então, superada essa divisão funcional, tá, dos poderes, já falei para vocês qual que é a função legislativa, executiva e judiciária. Eu tenho aqui que tratar de um tema muito importante. A Constituição, ela fala o seguinte, né? Lá no artigo 2º, tá? Que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Vou ler aqui para você rapidinho, para você ter certeza do que eu tô falando. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário, artigo 2º da nossa Constituição. Ótimo. Só que presta atenção, quando eu falo que eles são independentes, eu estou me referindo, tá, às funções típicas de cada um desses poderes. Quando eu falo harmônicos entre si, eu estou me referindo às funções atípicas, tá? As funções o quê? Atípicas. Como assim, professora? Presta atenção. Existe no Brasil o que nós chamamos de sistema de freios e contrapesos, tá? Criado, tá? Pela doutrina constitucional norte-americana, tá bom? Chamado lá de checks and balances. E aqui no Brasil, na tradução, a gente colocou o quê? Freios e contrapesos. O que significa isso? Significa dizer que um poder, ou melhor, uma função pode exercer uma parcela, tá, de outra o quê? Função. É eu dizer que o legislativo pode exercer uma parcela da função do judiciário. É eu dizer que o executivo pode exercer uma parcela do poder o quê? Legislativo. Professora, isso é possível? Totalmente possível. Olha aqui, a harmonia refere-se às funções o quê? Atípicas. Então, presta atenção. Eu tenho aqui o legislativo, eu tenho aqui o executivo e eu tenho aqui o judiciário. Ok? O legislativo, o executivo e o judiciário. Essas funções aqui, nós já estudamos as suas características típicas, né? As suas funções típicas. Olha aqui. Vocês vão entender, tá escrito em cima, mas é tranquilo, ó.
Função do legislativo é o quê? Elaborar o quê? Leis, não é? E ainda fazer fiscalização e controle dos atos praticados pelo executivo. Função executiva, regra, vai ser o quê? Administrar o Estado, ok? E a função judiciária é dizer o direito ao caso concreto. Mas aí eu pergunto para vocês, será que é permitido ao legislativo julgar? Será? Aí você fala, lógico que não, professora. Julgar, dizer o direito ao caso concreto, aplicar o ordenamento jurídico, isso aqui será do judiciário. Será que pode o executivo elaborar leis? Ah, professora, de forma alguma, de jeito nenhum. Pode sim, tá? Pode sim. Só que cuidado, não é deliberadamente não, tá bom? Não é eu quero julgar e vou julgar eu legislativo, não. Quem define as funções atípicas, tá? Quem define as funções atípicas, qual função atípica cada poder pode exercer, é quem? A Constituição, tá? É a Constituição e também algumas leis infraconstitucionais, ok? Também algumas leis infraconstitucionais, lógico, obedecendo os termos constitucionais, porque senão essa lei ia ser o quê? Inconstitucional. Então, presta atenção. A função típica do legislativo nós já vimos, elaborar o quê? Leis, não é? Fiscalizar e controlar os atos do executivo, tá bom. E qual seria uma função atípica do legislativo? Qual seria uma função atípica do legislativo? Julgar. Julgar. Eita, professora, como assim? Como é que julga a Constituição da República Federativa do Brasil? Diz que quem julga o presidente por crime de responsabilidade é o Congresso Nacional. Então, vou colocar aqui, ó. Julga o presidente em crime de responsabilidade. Julga o presidente em crime de responsabilidade. Como assim, professora? Presta atenção. Vocês vão lembrar do impeachment da Dilma, não é? Foi por acaso o Poder Judiciário que julgou? Não. Ah, professora, eu vi o Lewandowski lá no Senado, como é que não foi ele? Gente, cuidado, cuidado. Olha aqui. A Constituição fala que tem que passar pelo Congresso, tá? Então, o Congresso, nós já aprendemos que o Congresso Nacional, ele tem o quê? 2 casas, porque nós temos o quê? Bicameralismo em âmbito federal, tá? Eu tenho Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal, certo? Primeira votação para decidir se vai ou não seguir para o Senado, tá? A denúncia por crime de responsabilidade passa pela Câmara dos Deputados. Foi aprovada a denúncia, ou seja, vai prosseguir esse julgamento, essa denúncia, vai ser decidido, então vai para onde agora? Para o Senado Federal. E os senadores vão dar a palavra final em relação ao crime de responsabilidade, se o presidente perde ou não o quê? O seu cargo. Só que essa sessão, tá, ela deve ser presidida o quê? Pelo presidente do STF, à época do caso da Dilma, né? Era o Lewandowski. Então, assim, o presidente do STF, ele fica lá apenas para verificar se não está acontecendo nenhum ato que atente o quê? Contra a ordem constitucional. Bem, pela decisão que foi tomada no impeachment da Dilma, eu acredito que o presidente ali do STF, ele não ajudou muita coisa, né? Porque a Constituição deixa claro, né, que quando o presidente perde o mandato num crime de responsabilidade, ele tem que ficar o quê? Com seus direitos políticos suspensos durante o período. E não foi isso que aconteceu, tá? Ela só perdeu o quê? O cargo. Então, tem algum problema aí, né? Aí eu acho que verifica-se que a Constituição foi totalmente o quê? Desrespeitada, mas com críticas e conversas para outra aula. Professor, o executivo pode exercer uma função atípica? Pode. O executivo legisla por meio
de medida provisória, tá? Como que o presidente da República elabora uma lei? Diretamente, ele mesmo, sem passar pelo aval do Congresso Nacional, ele faz uma medida provisória. É depois que essa medida provisória foi elaborada, depois é que ela vai para onde? Para o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, para que ela possa ser o quê? Aprovada ou rejeitada. Mas durante o momento que ela está tendo vigência, ela é totalmente válida, tá bom? Então, o Executivo pode legislar por meio de medida o quê? Provisória. O Presidente da República pode fazer medidas provisórias, ok? E o Judiciário? O Judiciário, tá? Ele vai exercer uma espécie de função legislativa, porque que ele elabora o quê? Seus regimentos internos. Se quiser dar uma olhada, artigo 96, inciso 1, tá? Da nossa Constituição. Então, o Judiciário elabora os seus regimentos internos. Este assunto também é tratado em direito administrativo, ok? Serve tanto para o direito administrativo como para o direito constitucional. No Brasil, adotamos o sistema de freios e contrapesos, funções típicas e funções o quê? Atípicas, certo? Funções típicas refere-se ao quê? A independência das funções, que a Constituição chama de poder, né? E harmônico significa o quê? As funções atípicas, ou seja, um poder, vou colocar poder agora, né? Vou falar poder, como está na nossa Constituição, a gente já estudou que poder não é um termo mais técnico, mas vamos usar agora porque na Constituição está poder. Um poder pode exercer, tá, uma parcela da função de outro poder. Então, olha aqui, quando o Legislativo julga, ele não está exercendo uma parcela da função do Judiciário? Está. Quando o Executivo elabora uma medida provisória, que é, de certa forma, é uma lei, né? Ela está exercendo uma parcela da função do Legislativo? Está. Quando o Judiciário, né, elabora os seus regimentos internos, e regimento interno, tá, do Poder Judiciário nós temos que obedecer, então é uma espécie de lei do Poder Judiciário, o que é isso? É exercer uma parcela, tá, da função de outro poder, ok? Professora, como é que eu sei quais são as funções atípicas? A própria Constituição fala, tá? Essas aqui são as mais comuns, que mais acontece, né? Mas a própria Constituição vai falar o quê? Quais são as funções atípicas, tá? Quando um poder pode exercer a parcela, tá, de um outro poder, ok? Então, nós terminamos aqui, tá, os poderes, a separação dos poderes, tá bom? E, obviamente, nós vamos, na nossa próxima aula, continuar o que é o nosso conteúdo, vamos adentrar no artigo que? Terceiro, porque o artigo 2º eu já falei dele aqui para vocês, ok? Então, até nossa próxima aula. Tchau, tchau!